Finalmente íamos conhecer a Serra da Lousã e algumas aldeias do Xisto. Mais um dos destinos imperdíveis em Portugal. Tínhamos passado a noite em Coimbra, por isso o trajeto seria mais curto. Ainda no perímetro da cidade, fizemos um pequeno desvio para conhecer uma praia fluvial bem perto do centro da cidade dos Estudantes. A Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, também conhecida como Torres do Mondego. A temporada balnear ainda não tinha começado e talvez por isso estivesse praticamente vazia, mas segundo consta, é um local bastante concorrido na época estival, não só pela localização, mas sobretudo pela qualidade da água. Seguimos caminho e ainda antes da Lousã voltámos a parar, desta vez em Poiares, na Serra do Carvalho, para visitar o local de homenagem às vítimas do maior desastre da Força Aérea Portuguesa. Foi a 1 de julho de 1955, data de aniversário daquele ramo das Forças Armadas, quando 12 caças F-84 efetuavam um voo comemorativo e sobrevoavam aquela serra. Ao contrário das previsões de bom tempo, foram apanhados por um manto de nevoeiro. Só os primeiros 4 conseguiram passar. Os restantes 8, que voavam mais baixo, despenharam-se violentamente no solo e ali mesmo perderam a vida. Depois de uma breve paragem no local, onde se encontra agora uma capela e um monumento de homenagem, voltámos à estrada. Cruzando alguns caminhos já conhecidos e outros completamente novos, seguíamos agora focados no nosso objetivo maior. Quando voltámos a parar, num encantador parque de merendas para um pequeno almoço tardio, encontrávamos-nos já no seio da Serra da Lousã. Parte integrante do sistema Monte Junto Estrela da Cordilheira Central da Península Ibérica, a Serra da Lousã é mais um dos destinos de natureza a não perder em Portugal. Além dos cenários naturais, repletos de vegetação, das abundantes linhas de água e, claro está, das estradas serpenteantes características das zonas montanhosas, esta zona tem um extra: ser pintalgada por pequenas povoações que mantêm fiéis as construções originais. As aldeias do Xisto, assim denominadas pelo uso privilegiado daquele mineral nas suas casas. Apesar de não serem exclusivas da Serra da Lousã, aqui podemos encontrar 12 das 27 aldeias do Xisto que se espalham pela região centro de Portugal. Embora sem pretensões de visitar todas, tínhamos algumas no itinerário e, galgando curva após curva, chegámos à primeira. Gondramás, terra de artesãos que dão vida à rocha. Habilmente requalificada, o pavimento e as casas xistosas convidam a embrenhar-nos nos seus recantos. Percebemos que a maior parte das casas são de turismo e imaginamos que passar ali uns dias será certamente delicioso. Por entre as ruelas, encontramos um sem número de figuras caricatas esculpidas na pedra. Os trilhos pedestres e de BTT também passam por ali e trazem mais gente à aldeia. Gondramás prende-se na montanha como se uma varanda fosse, virada para a vastidão de verde que por estas alturas e graças às chuvas que abundaram prolifera. Apetece ficar sentado, simplesmente a admirar a paisagem. Como ainda tínhamos muito para ver, voltámos à estrada e, pelos belos caminhos da serra, seguimos até ao Talasnal, provavelmente a mais famosa das aldeias do Xisto. Se há coisas que não apreciamos muito, são multidões. Por isso mesmo, o encanto que teríamos encontrado no Talasnal seria certamente maior se não estivesse repleto de pessoas. Ainda assim, conseguimos perceber que a fama não é vã.
o seu labirinto de ruas, com o casario reabilitado, alinha-se na encosta, acompanhando a sinuosidade natural. E logo à entrada, uma fonte e o seu tanque enriquecem o ambiente com uma melodia harmoniosa. A gastronomia é um dos outros trunfos, já que aqui se encontram alguns restaurantes para degustar os pratos regionais. Também a paisagem deslumbra, com miradores espontâneos ao virar de cada esquina. De volta à estrada, o percurso bastava para nos encantar. As curvas desenhavam-se pelo meio da vegetação frondosa e aqui e ali vislumbrava-se um esboço da cidade. Alguns locais estratégicos foram aproveitados para apreciar esta paisagem e tornaram-se em pontos de paragem obrigatórios. A moldura da Lausanne e a instalação de madeira Isto é Lausanne são alguns dos exemplos que não poderiam faltar no roteiro. Algumas fotografias depois, e estávamos já a serpentear novamente pela serra, desta vez em sentido descendente. O próximo marco era o Castelo da Lausanne, que se encontra a cerca de 2 km da cidade. Também por aqui encontramos lotação esgotada. É que mesmo junto ao castelo encontra-se a Praia Fluvial da Senhora da Piedade, alimentada pela Ribeira de São João, e o calor que se fazia sentir convidava a banhos, ainda que o nível da água só permitisse molhar os pés. Ainda tínhamos na agenda mais uma aldeia, desta vez Cerdeira, que estava simpaticamente menos povoada, apesar de ser um local de intensa atividade artística. Aqui foi possível visitarmos o ateliê de arte local e sentarmos numa pequena esplanada e apreciar um café tranquilamente. Também por aqui a água impõe a sua presença e marca profundamente a paisagem. Um exemplo dessa presença é a pequena represa que desemboca num tanque, onde os mais afoitos se podem refrescar. O dia começava a escapar e aproximávamos-nos rapidamente da hora combinada para o check-in. Pelo caminho, a poucos quilómetros do nosso alojamento, ainda queríamos visitar mais um local. Por um percurso off-road, chegámos ao Cabril Luceira, em Serpins, onde se encontra uma magnífica praia fluvial, coroada por uma impressionante garganta, também conhecida por Portas do Ceira. Ficámos com pena de não podermos explorar melhor a zona, porque certamente merecia, mas o sol já se punha e era tempo de irmos conhecer aquela que seria a nossa base de descanso nas próximas noites. Depois de um pequeno almoço frugal, saímos para o percurso previamente delineado. Góis seria o primeiro marco do dia e, claro, tivemos de que parar para tirar a foto no início daquela vila, em plena Estrada Nacional 2. Terra muito amada pela comunidade motociclista, ou não fosse casa de uma das mais queridas concentrações de motos do país. Góis é também procurada pela qualidade das suas praias fluviais. Atravessámos a ponte sobre o rio Ceira e deparámos-nos com uma vila quase deserta, efeitos da Covid ou do tempo cinzento. Deixámos Góis para trás e poucos quilómetros depois fizemos uma paragem inesperada. Assim de repente, ao virar de uma curva, mais uma imagem tirada de um conto de fadas.
Estávamos na aldeia da Cabreira e deparávamos-nos com um magnífico espelho de água, com direito a cascata, ponte e, claro, casinhas de xisto. Ao que parece, é uma praia fluvial muito concorrida no verão, mas além disso, no conjunto de edifícios que a formam e que se encontram totalmente desabitados, podemos encontrar um moinho e um lagar de varas, exemplar raro no país e ainda em funcionamento. Encantámo-nos pelo sítio, que ainda por cima estava despojado da presença humana, e por lá nos perdemos entre olhares e fotografias. O céu tornava-se cada vez mais ameaçador e não demorou muito até decidirmos enfiar os fatos de chuva. Já protegidos, continuámos por entre aguaceiros e abertas, sempre embrenhados nas largas curvas e nas paisagens magníficas que nos levavam à barragem de Santa Luzia. Os miradores não podiam faltar e tanto no Vidoal como no de Santa Luzia as panorâmicas são brutais. E é em sítios como este que nos sentimos pequeninos. Descemos até a Albufeira. Pelo meio do mato, circulamos na estrada até à barragem propriamente dita e percorremos a pé a sua imponente estrutura, que se eleva sobre o rio Unhais. Inaugurada em 1942, levou cerca de 11 anos a ser construída e é responsável pela produção de energia hidroelétrica. Além da energia e das atividades aquáticas, a barragem é também conhecida por fazer parte de um trilho importante de escalada, a Via Ferrata da Barragem de Santa Luzia. Enquanto caminhávamos pela barragem, o vento intensificava-se e a chuva começava também a engrossar. Decidimos, por isso, fazer uma pausa e depois de termos visto que no restaurante local estavam a servir cabrito assado, não houve mais dúvidas que almoçaríamos ali mesmo. Na estrada, parámos na aldeia do Cabril, apenas para espreitar as curiosas esculturas em ferro desenhadas por um artista local. Além de enfeitarem as ruas, evocam as atividades da terra e prestam homenagem aos trabalhadores. A Pampilhosa da Serra espreitava já no horizonte e também ali parámos, num mirador sobre a mesma. Por esta zona ainda encontramos as marcas dos incêndios que a devastaram há poucos anos. Apesar do verde já romper, ainda são muitas as áreas de vegetação morta. O próximo destino era o Travim, o ponto mais alto da Serra da Lousã, a cerca de 1200 metros de altitude. E para lá chegar, tínhamos que fazer cerca de 4 km de off-road, ou optar por um piso confortável, mas mais longo. Fizemos a aventura, mas foram uns longos 4 km. Além das más condições do piso, a visibilidade tornava-se quase nula pelo nevoeiro. Tarefa concluída, fotografia tirada e toca a montar novamente. Em direção a Candal, mais uma deliciosa aldeia do Xisto. As suas casinhas encavalitavam-se umas nas outras, como que a procurarem conforto para dias como este. O nevoeiro que ainda marcava presença vestia a aldeia com um glorioso manto
e dava-lhe um nostálgico tom natalício. Parámos para conhecer o Candal e aproveitámos para relaxar na Sabores da Aldeia, lojinha de produtos típicos e que acumulava funções de cafetaria. Depois de um reconfortante café e de provarmos um doce regional, estávamos prontos para encerrar o nosso dia e voltar ao nosso lar temporário em Serpins. Chegámos ao último dia do passeio pelas aldeias do Xisto e Serra da Lousã. Era a altura de regressarmos, mas ainda tínhamos algumas horas para completarmos o nosso roteiro. Mais uma vez, o tempo estava instável e, apesar do sol tentar romper as nuvens, as estradas estavam repletas de água. Serra acima, lá fomos serpenteando até à Comareira, a mais pequena da rota e considerada a mais genuína, embora atualmente não tenha um único habitante permanente. Após uma breve visita, continuámos pela estrada panorâmica, ladeada por íngremes encostas que liga as 4 aldeias do Xisto do concelho de Góis. Parámos em Aigra Nova. Notoriamente mais populada, mas igualmente virada para o turismo, esta aldeia, tal como a maioria das outras, apresenta-se bem aprumada e tradicionalmente vestida de xisto. Aqui encontra-se também um ecomuseu das tradições do xisto e uma lojinha de produtos regionais que dá grande ênfase à cultura local. Saímos de Aigra Nova e retomamos o percurso até a Aldeia da Pena. Aqui começou o desafio e a adrenalina explodiu nas nossas veias. O acesso a esta aldeia, para quem sai da Aigra Nova, é feito parcialmente por um caminho no meio da floresta, que além de extremamente íngreme, é pavimentado por pedras, folhas, troncos e o que mais a natureza tiver para oferecer. A Pena é uma das aldeias mais isoladas, não só pelos acessos, mas porque se esconde num vale profundo, abrigada por imponentes formações rochosas, os Penedos de Góis. O céu fechava-se cada vez mais e pressionava-nos a prosseguirmos. Tínhamos agora um percurso maior pela frente, até voltarmos novamente a parar. Fomos-nos afastando do coração da Serra da Lousã, e embora ainda no seu domínio, a paisagem começava a mudar. O relevo tornava-se menos dramático e as estradas mais largas. De repente, estávamos novamente a fazer um troço da Nacional 2 e cruzávamos-nos com inúmeros motociclistas que faziam esta mítica estrada. Atravessámos Castanheira de Pera, com a sua emblemática Praia das Rocas, uma das mais modernas praias fluviais de Portugal, sob um céu que faria inveja ao mais invernoso dos dias. Chegávamos ao nosso próximo ponto de paragem, as Fragas de São Simão em Figueiró dos Vinhos. A praia fluvial, alimentada pela Ribeira de Alges, forma um cenário idílico, ladeado por vegetação frondosa e com a ribeira a desbravar o fundo de pedras quartzíticas. Além do acesso por estrada, também é possível chegar ao local desde a aldeia de Casal de São Simão através de um trilho pedestre.
despachámos as fragas em direção àquela que seria a última visita do nosso roteiro, a aldeia de Casal de São Simão, estendendo-se encosta abaixo por uma única rua ladeada de casinhas de xisto e quartzito. Aqui e ali, vasos de flores contrastavam com as cores escuras das construções, um quadro perfeito para terminarmos o nosso roteiro pela Serra da Lousã e Aldeias do Xisto. Mais uma vez, terminámos encantados com o nosso Portugal.